horta de sementes não vai para frente. Tudo o que eu semeio não germina. Ou quando germina, nasce todo desengonçado. Vou te contar nesse vídeo os 5 maiores erros que você com certeza está cometendo e como resolvê-los. Primeiro erro, plantou semente vencida. Essa é fácil de lembrar. Se você for na sua despensa agora e pegar um pacote de feijão ou de arroz, você vai ver que ele tem validade. Ué, o feijão, o arroz são o começo da planta. Tem validade como alimento pra gente e tem validade como planta, como início da planta na germinação. Isso acontece porque a semente vai perdendo vitalidade com o tempo. Além de perder água, ela também perde vitalidade. Então essa capacidade de germinar vai passando ao longo dos meses em que ela é estocada. Ainda assim, as sementes são bastante duráveis. Geralmente, os pacotinhos têm no mínimo validade de 1 a 2 anos, tá? Então, confira a validade na hora de comprar o pacotinho. Essa dica é especialmente importante pós-pandemia, porque muitos lugares ficaram sem a renovação do estoque, tá? Então dê uma olhada, ó. Essa semente aqui vence em abril de 2024. Já essa daqui venceu em janeiro deste ano, então perdi a oportunidade de plantar essa vagem. O que acontece se eu semear uma semente vencida? Pode ser que não germine, pode ser que germine pouco, pode ser que germine torta, entendeu? Então, aí é com você. Segundo erro, semeou fora da época. Também está na embalagem a época indicada para semear na sua região. Descobre onde você está no mapinha, se você está na área azul, vermelha ou verde e checa, além da validade, se a variedade que você quer plantar pode ser semeada na época que você deseja. Aqui, ó, cada bolinha dessas diz respeito ao mês do ano, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Essa variedade de maracujá Catarina não pode ser semeada na área verde no período de outubro a julho. Só tem 2 meses em que você consegue semear essa variedade, agosto e setembro. Mas eu quero muito semear maracujá no Rio Grande do Sul em março. Então, procure uma outra variedade. É por isso que tem esses nomes divertidos nas variedades. Não tem só um tipo de tomate. Você vai na feira, você vê que tem tomate Débora, tomate caqui, tomate salada. São nomes para variedades diferentes. Procure uma variedade diferente que possa ser semeada na sua região na época que você quer. Antes de eu te passar os próximos erros, eu quero te convidar para assistir um aulão de horta de graça. É um curso básico, bem mastigadinho, com 27 dicas gerais para você plantar de tudo, inclusive em vaso, mesmo que você more em apartamento. O link dessa aula de horta gratuita está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Terceiro erro muito comum, não quebrou a dormência. Muitas sementinhas têm dormência, elas são preguiçosas. Se você não quebra a dormência, elas não germinam, como é o caso, por exemplo, das alfaces ou dos coentros, tá? Coentro, por exemplo, é o recordista de reclamação quando a pessoa começa por semente. Ela olhou a validade, ela olhou a região, tudo tá certo e ela fez assim, ó, pegou as sementinhas, fez um buraquinho e semeou, molhou, cuidou e nada aconteceu. Isso acontece porque o coentro tem dormência. Se você não quebrar a dormência do coentro, ele não vai germinar direito ou vai demorar uma vida para germinar. Como é que quebra a dormência do coentro? Assim, ó. A gente dá uma quebradinha na cápsula de sementes e aí ele germina direitinho. Então, vou pegar esses quebradinhos, pego 3 desses quebradinhos e boto aqui
e agora germina. A alface tem quebra de dormência por temperatura e não de forma física como o coentro. Cada sementinha vai ter lá o seu esquema, né? As plantas são muito variadas. Para quebrar a dormência das alfaces, qualquer variedade de alface, você vai deixar o pacotinho de sementes dormir na geladeira, porque ela precisa estar fria para começar o processo de germinação, tá? Deixa dormir de um dia para o outro, no dia seguinte você semeia. Carol, mas tem que ficar frio o tempo todo? Não, é só esse momento. Ela tem que ter um choque térmico e sacar que tá na hora dela acordar. Quarto erro, semeou muito fundo. Veja, as sementinhas variam de tamanho, né? Então vai ter sementinha que tem um tamanho grande e sementinha que tem tamanho pequeno. O tamanho da sua sementinha é a guia para você saber quanto afundar na terra. Então eu vou usar mais ou menos o tamanho dela de base para semear. Ponho e cubro com o equivalente, no máximo, a 2 alturas o tamanho dela. Tem semente que é um cisco, é um pozinho. Semente de morango, por exemplo, você mal consegue pegar uma na mão. Então, é superficial que você vai semear e a hora de colocar a terra, você vai fazer assim, é um pozinho que você põe por cima. O objetivo é só dar uma suave tampada no sol para que a semente possa germinar no escurinho, mas não é para você soterrá-la, senão o brotinho que vem vindo é muito frágil, ele não consegue tirar de cima dele uma camada muito grossa de terra. Antes de dar a quinta dica, que para mim é a mais chocante, eu quero te dar uma dica bônus. Muita gente erra porque demora para colocar as mudinhas no sol. Então, repare, a semente quer escuro, mas a muda quer sol. Isso aqui, esses rabanetes estiolados, tá vendo como estão feios? Não vão rabanetar, porque eles demoraram muito para serem levados para o sol. O sol é mais importante do que até o tamanho do vaso, tá? Se eu tivesse colocado essas mudas de rabanete desde o comecinho no sol, elas iam estar muito mais compactas e eu ia conseguir depois desmembrar para passar para o vaso maior. Não atrase colocar as mudas no sol. E agora o quinto erro, o mais grave: as pessoas abandonam as suas sementes. É trágico. Por quê? Porque a pessoa olhou a validade, olhou a época do ano e esqueceu de ver quanto tempo demora para germinar. Tem sementes que são rápidas, de 4 a 10 dias elas germinam, mas tem sementes que podem levar muito mais tempo. Este coentro pode levar 21 dias para germinar. Você não precisa decorar essas informações porque elas vêm na embalagem, mas 21 dias significa que você vai ficar 3 semanas até molhando um vaso com terra que não tem nada dentro. Agora me manda um sincerão. Com certeza, bem antes de 3 semanas você já largou, né? Parou de regar, né? Então, não abandone as suas sementes. Tem semente que leva 35 dias para germinar. Aí você vai falar, Então é espinafre que eu preciso me preocupar. não, esta variedade de espinafre leva de 7 a 35 dias, mas esta outra variedade de espinafre germina de 7 a 21. Então, não precisa decorar, não pira o cabeção, aprenda a olhar a embalagem direitinho para que você não abandone as suas sementes. Crie redominhas simpáticas como essa daqui, com garrafa PET cortada, tá? Então repara que aqui tem um bebê de abóbora germinando, porque ele tá num bafinho quente. Isso estimula a planta a vir logo para fora. Aqui, ó, eu juntei vários rolinhos e coloquei todos dentro de uma bandejinha para conseguir mantê-los úmidos. Essas são todas as atrasildas. Às vezes, sementes de uma mesma embalagem podem dar diferença de germinação. É a variedade da semente mesmo, né? Você vai ver que quando a gente tem diversidade genética, a gente tem
Cada serzinho é de um jeito diferente. Esse feijão, por exemplo, aqui, ele foi semeado, você nem vai acreditar, ele foi semeado 2 meses atrás. Os irmãos dele já estão com 4 vezes o tamanho, ou 5, e esse aqui foi o atrasildo. Eu não abandonei, eu continuei regando e mantive essa redominha para deixar mais abafadinho. Então, esse atrasildo aqui agora já pode ir para o vaso definitivo. É muito importante você se lembrar disso, porque eu conheço bastante gente que abandona a sementinha 1 semana depois que só vê terra. Recado final, mesmo consertando esses erros, existem sementes que não germinam bem, acontece. Então, semeie mais para garantir que pelo menos uma ou outra chegue até o ponto de colheita. Essas e outras dicas também estão no curso gratuito de horta, o link está aqui embaixo, aproveita enquanto ele está no ar.